O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Bem-vindo, bem-vinda, amiga e amigo da Central 3 e do meu time de botão. Eu me chamo Leandro Amin, estou ao lado de Paulo Júnior, ouvindo ao fundo uma canção tradicional árabe, para a gente começar o programa, a edição do podcast Meu Time de Botão sobre a vida em clubes dos craques de Copa. É a parte 2, a gente já fez uma parte 1 sobre isso. A ideia central é essa. Tem muito jogador de Copa do Mundo, aqueles craques que a gente não esquece, que fica marcado para sempre, a gente fala que jogava muito, que aquela Copa, mas aí você pergunta em que time ele jogava e o cara não sabe responder. A gente não sabe responder, não lembra direito como foi a carreira em clube desses caras. Da primeira parte, né, da vez que a gente fez a primeira seleção de jogadores que se encaixam nesse critério, a gente falou assim, a gente escolheu o Echeverri, o Valderrama, o Ragi e o Sifo. São esses 4 jogadores que a gente olha e fala, pô, mas em que time tava na Copa, tal? O Valderrama em 94, jogava onde, tal? E a gente cita no roteiro aqui que caberia também jogadores como Brolin, como Salenko, como Amokachi, como Roger Milá, como Garcia Aspe, como Oairan, como Preud'Homme, né, o goleiro belga que nem todo mundo lembra direito o que fazia quando não era a Copa do Mundo, né, o que fazia nos outros 3 anos e 11 meses. E a gente resolveu então trazer mais 3 histórias desse tipo, fazer uma parte 2 aqui, né, Paulo Júnior? A nossa lista tinha o Marroquino, né, o Hadi, a nossa lista inicial tinha alguns desses que eu citei aqui, por exemplo, o Brolin, o Salenko, tinha o Romeno, o Ilie, mas a gente optou por 3 nomes para caber direitinho, para dar tempo de falar sem pressa, dos 3 jogadores que foram destaques em Copa do Mundo, mas talvez valha a lembrança do que eles fizeram na sua carreira, né, nas suas carreiras em clubes. Dari, Leandro e a mim, um abraço para quem acompanha o Meu Time de Botão. Pois é, fica numa mistura também de algo entre uma nostalgia de um tempo em que a Copa do Mundo às vezes surgia como um OVNI, né? Você precisava esperar chegar a Copa do Mundo para saber exatamente os uniformes, as escalações, as escolhas, quem é o treinador, quando é que ele chegou, coisa e tal. Hoje a gente vive num tempo em que é possível assistir uma Copa Africana de Nações, por exemplo, tendo na palma da mão a ficha corrida de cada um dos caras que está em campo. Então é interessante dar essa repassada e muito curioso exatamente pelo nosso primeiro personagem, porque esse eu não vou nem dizer que eu só conheço ele da Copa do Mundo. Eu só conheço ele de uma foto, né, basicamente, ou de uma cena, ou de um pequeno vídeo de 10, 15, 20 segundos, quanto tempo tenha levado para atravessar o campo num gol antológico. Acho que você foi feliz com a primeira escolha e é exatamente a que sintetiza um pouco a ideia dessa nossa série, né? Pegar jogadores marcantes dos mundiais, caminhando de Copa de novo, para falar um pouquinho o que eles faziam naqueles longos 4 anos entre uma Copa e outra. E o primeiro ao qual você se refere é Saed Al-Oairan. A gente vai falar também do Luiz Hernandes, mexicano, e do JJ Okocha, nigeriano. A gente começa na Arábia Saudita, a camisa 10, branca e verde, com calção verde, meia branca, de Saed Oairan, 1994. Hoje ele tem 54 anos, é moço, nascido em Riad, né? O moço de Riad, capital da Arábia Saudita, nasceu em 67. E entre 1991 e 1998 fardou a Arábia Saudita 75 vezes, marcando 24 gols. Um deles é esse já descrito, né? Um gol meio Maradona, meio Denner,
pra nossa memória aqui, né? Pega a bola no meio de campo, sai driblando todo mundo. A Arábia Saudita contra a Bélgica, um gol que entrou na mitologia da Copa e por isso colocou o Ayran neste podcast. Ninguém lembra se o Ayran era bom mesmo. Acho que quase ninguém tem como dizer aqui, pô, o Ayran era assim, assado, jogava dessa forma, preferia a bola desse jeito, nesse pé, jogava mais na beira do campo, mais por dentro. Mas o gol dele contra a Bélgica é inesquecível e a gente sobe a narração em árabe, claro, do gol do Ayran. ديرلس لاعبها توصل اقرب لكن شيل محمد عبد الجواد اللعب ملعوبه وهجمه سعوديه عطيه خلص الله 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 الى وران الله الى وران الله الى وران الله الى وران الله يا سعيد الله يا سعيد الوران مجهود فردي بروحه شوفوا سعيد لاعب الشباب لاعب المنتخب السعودي شوفوا العوران جول برافو وعدى من سميث وحطها العوران على بريدو حطها خلص Pauleta, enquanto a gente ouve o hino do Al-Shabaab, clube onde ele jogou por toda a vida, vou fazer a ficha aqui de Arábia Saudita e Bélgica. Eu vou de Arábia Saudita, tá? Você vai de Bélgica. Tá bom. Arábia Saudita. Al-Deaie, um mito, né? Um goleiro mitológico. Al-Klawi, Zubromawi, Madani e Mohamed Abdelahad. Al-Bishi, Jalab Tebrin, Hamza Saleh e no ataque Majed Abdullah, Said Al-Owairan, número 10 e o Hansa Falatah, número 20, o técnico argentino Jorge Solari. E eu acabo de ser surpreendido pela ficha técnica, foi substituído o nosso amigo, né? Não bastasse driblar todo mundo e fazer o gol, o treinador sacou o Al-Owairan no minuto 63. A Bélgica de Preud'homme, Dirk Medved, Philippe Albert, Ruud Smits, Michel De Wolf, Stalens, Van der Leest, Sifo, Boffin, Mark Wilmots e Mark de Vries. O técnico era Paul van Himst. Bélgica perdeu, claro, por 1-0 esse jogo. Gol do nosso personagem aqui citado. Logo no comecinho da partida, né? A arrancada é logo no comecinho do jogo. Ele sai, como eu disse há pouco, no segundo tempo. Entrou dormindo, né? O nosso amigo, irmão Bruno Guedinho falaria no vestiário, né? E, man, estão em Moscou, não pode entrar dormindo assim, com 5 minutos, tomar um gol daquele, né? Exato. Registro que na Bélgica entrou o Luc Nilis, o jogador que, segundo Romário, né? Acho que foi isso, Romário falou que foi um dos melhores parceiros, ou o Ronaldo. Alguém falou que o Luc Nilis era um parceiro e tanto, jogava pra cacete. Uma coisa importante a ser dita, o Ayran é o tipo de jogador de um clube só. Ele defendeu o Al-Shabaab a vida toda. Clube que teve o Caio Júnior, por exemplo, como técnico. Foi campeão, inclusive campeão do Golfo, treinando o Al-Shabaab. E conta hoje, fim de março de 2022, com o argentino Ever Banega no meio campo e o técnico Péricles Chamusca. Como que não? É ele mesmo. E o clube é um clube da capital, né? Então tem a sua popularidade, é um clube representativo ali, mas não é dos mais vencedores, não é o Bala, né? Não é o Flamengão, não é o Coringão da Arábia Saudita. E os tempos de Ayran naquele clube coincidiram com as primeiras conquistas nacionais do Al-Shabaab. Até o Ayran, o Al-Shabaab era um time sem taças nacionais no seu memorial. Até que encerrou um monopólio ali, né? Um domínio bem grande de Al-Hilal e de Al-Nassr. E em 1991, 92 e 93, o Shabab foi tricampeão saudita. Inclusive no título de 91, o Ayran marcou um gol na semifinal. Depois
A final foi vencida por 1-0 sobre o Al Nassr, gol de Farhad Al-Mehailel, um atacante que passou toda essa fase também com o Al-Ahly, nosso personagem principal aqui. Ele tem 87 jogos pela seleção nos anos 90, é também sinônimo dessa fase da Arábia Saudita. E eram tão parceiros que repetiram a dose em 92, gol de Al-Ahly na semifinal e gol de Mehailel na final. Essa final foi só nos pênaltis, bicampeão em 92, com o Al-Ahly artilheiro do campeonato, com 16 gols. O tricampeonato, 9-1, 9-2, fechando 9-3, também teve final nos pênaltis, 1-1 a decisão com o Al-Hilal, e aos 5 minutos do segundo tempo, o Al-Ahly marcou o gol que manteve ali o time na briga pelo título, depois bateu o campeão, tricampeão. Que coisa, hein? O campeonato vinha sendo dominado por dois clubes bem conhecidos, né? Al-Hilal e Al-Nassr. E aí, essa geração, esse time, bateu o tricampeão 9-1, 9-2, 9-3. E um abraço pra pequena galera do Al-Hilal que a gente encontrou no café belga, né? Belgian Café. Um abraço a todo o time do Belgian Café, né? Uma equipe tanto. Um traço importante a se observar, olhando as fichas dessas finais e semifinais do Campeonato Árabe, é que a gente tem 3 disputas em pênaltis ao todo, 2 na final, e o Al-Ahly não bate nenhum. Ou seja, o cara é driblador, marca uns gols, é artilheiro de campeonato, mas bater pênalti não era com ele não gostava da marca da cal. Em 1993, aliás, ele ganhou tem a IFFHS, né? Que é um instituto, ele ganhou a taça de artilheiro. Um artilheiro que esse instituto conta gols internacionais, né, em competições de clubes internacionais ou por seleções. O Kazu, já veterano Kazu Miura, japonês, ficou em segundo, e o brasileiro mexicano Zaguinho ficou em terceiro. Já veterano ganhou em 93. Já, provavelmente já. Pra mim é tipo o Sérgio Chapelin, assim, né? Já estreia veterano. O Kazu, pra mim, já estreou veterano. Ganhou a bola de ouro, não é pouca coisa, porque se você olha o historial dessa taça, né? Em 92 ganhou o Bergkamp, o Raí ficou em segundo. Em 94 ganhou o Stoichkov, com o Romário em terceiro. Em 95 ganhou o Klinsmann. Então ganhar essa taça pro Al-Ahly realmente não foi pouca coisa. E é um tipo de premiação, claro, não é a coisa mais importante do mundo, mas ela acaba abrindo espaço, né, para jogadores de outros continentes, porque no fim das contas eles jogam vários jogos internacionais, tal qual os Messi, Cristiano Ronaldo da vida. E ele fez muito gol internacional, claro, porque o Shabab jogou lá a Libertadores deles, né? Foi campeão, inclusive, da Champions Árabe de 92, ganhou do Al-Arabi do Catar na final, 2 gols na prorrogação, e o Al-Ahly, no entanto, não era exatamente o grande fazedor de gols do seu time, mas era sim um artilheiro notável, era quem metia a caixa com a camisa da seleção. Em 1992, rolou um trivice, né, do Al-Ahly com a seleção. Seleção que era treinada pelo brasileiro Nelsinho Rosa, inclusive. A Arábia Saudita foi vice-campeã da Copa das Nações, perdeu por 3-2 na final para o Egito, um jogo em Alepo. O Al-Ahly fez um gol, a Arábia buscou o empate 2 vezes, mas o Egito levou. Vice-campeão da Copa do Rei Fahd, né? Vinha a seleção do mundo inteiro, jogaram um quadrangular ali, perdeu na final para a Argentina, 3-1. Gol do Al-Ahly para a Arábia Saudita, e os gols da Argentina marcados por Léo Rodrigues, Canidia e Simeone. Esse é o campeonato que o Brasil ganhou depois, né? Ganhou depois, aquele estádio bonito, aquele teto da hora. Tal. Exato. E também foi vice-campeão da Copa da Ásia, essa sim a grande competição do ano. Perdeu na final para o Japão, 1-0. O Al-Ahly jogou com a camisa 7 da Arábia Saudita, não era o camisa 10 ainda, e o 10 da seleção japonesa, ele mesmo, Rui Ramos. O polêmico! Polêmico, né? Exclamação. O Al-Ahly tinha 27 anos em 93, quando foi aí então o grande artilheiro internacional
da temporada e ganhou espaço, ganhou prestígio rumo à Copa dos Estados Unidos. Era parte do time que passou invicto pelas eliminatórias, incluindo um hexagonal final que só rendia 2 vagas. A Arábia Saudita e Coreia do Sul foram para a Copa do Mundo lá dos Estados Unidos. Na rodada final, jogo grande, jogo pesado, 4-3 para cima do Irã, é o que garantiu a vaga. O Irã fez 7 gols na disputa aí das eliminatórias da Ásia, o Cazu terminou com 13, mas é uma boa marca, 7 gols, claro, e vale esse registro, né? Esse 4-3 contra o Irã, se perde, tá fora. Então foi uma classificação bem marcante para a seleção da Arábia Saudita. O Irã chega forte para a Copa do Mundo e aquele gol representava, de certa forma, um olhar internacional para ele, porque a gente sabe, a carreira dele dentro da Ásia não estava garantindo um mercado fora, né? Não é que o cara arrebenta no campeonato local lá na Ásia e ia ser, né, querido por grandes times europeus. No fim das contas, é a Copa do Mundo que marca ali um surgimento dele para um público internacional. E o que pouca gente talvez se lembra é que a Arábia estreou muito bem, sim senhor, contra a Holanda em Washington. Quem diria a Holanda chegando com pinta de grande seleção, de camisa importante para ficar de olho na Copa dos Estados Unidos, foi para o intervalo perdendo para a Arábia Saudita na estreia da Copa do Mundo. Number 5, Madani is a big lad up from the defense. Little flick on, a touch in, it's a goal! A goal by Amin for Saudi Arabia. Well, they threatened it a couple of times and Amin. A gente acabou de ouvir o gol da Arábia Saudita contra a Holanda, gol marcado pelo Anwar, Fouad Anwar, um meia daquele time. A Holanda virou no finalzinho, né, nos minutos finais, a Holanda de Bergkamp, Rijkaard, Overmars, que daria um trabalho do cão para o Brasil nas quartas de final. Mesmo com a vitória, foi um susto que não esperavam tomar, e os árabes então deixaram boa impressão. O sonho ficou mais possível ainda quando a Arábia Saudita bateu o Marrocos na segunda rodada. Aliás, Marrocos ficou em último, né, foi o time que terminou em 24º na pontuação geral da Copa do Mundo. E aí, com 3 pontos, estava perto de se classificar pelo menos como um dos terceiros, e veio 29 de junho de 94, 5 minutos do primeiro tempo, veio o gol que mudou a vida de Irã, deu a vitória para a Arábia Saudita e a vaga para as oitavas de final. Em Dallas, Paulo Júnior, a Arábia Saudita fez o Washington-Dallas. Eu sei que não é o seu destino preferido. Não é o meu destino preferido, mas que boa lembrança, hein? Essa arrancada da Arábia Saudita rumo à vaga. Viajou para Dallas, sonho das oitavas de final, e deu Suécia. A Suécia passeou, fez um bom jogo ali nas oitavas, fez 3-0, só foi tomar um gol no fim, né? A Suécia abriu o placar logo no comecinho, tinha mais time, fez um jogo, dá pra dizer que fez um jogo seguro, né? Fez o 2-0 no começo do segundo tempo, conseguiu controlar, conseguiu seguir sua caminhada que iria até a última semana de Copa do Mundo, mas claro, cair para a Suécia não mudou o orgulho do povo saudita, recebeu muito bem a seleção na volta para casa. O Irã recebeu dos donos do país um Rolls Royce. Meteu a caranga, além de outros quitutes. Com certeza foi um recebimento muito feliz, né? Chegar nas oitavas, cair para a Suécia, estava de ótimo tamanho a campanha da Arábia. Eu sou o Irã, tenho um Rolls Royce e pago de gatinho em todo canto de Riad. Era essa a onda. A bio dele no Insta? No Insta de 94, o Insta deles lá. Mas o país, né, a Arábia Saudita, continuou rígida. É um país super fechado, uma região, né, muito fechada, muito rígida. E o Irã, mesmo com o Rolls Royce, mesmo com as benesses todas, com a família real adorando o cara e tal, a lei valia para ele também.
Ele teve propostas de fora do continente, eu procurei, não achei nada concreto sobre um time específico que eu quisesse, mas o papo é que ele tinha proposta para jogar fora. Mas a burocracia local não permitiu que ele pudesse trabalhar como futebolista em outro país. O jogador, não sei se eram todos os jogadores, mas acho que pelo menos os jogadores de seleção e tudo mais não podiam jogar fora da Arábia. O Al-Shabaab não voltou aos títulos, né? Não voltou a ter aquela fase, aquele tricampeonato, campeão continental, não estava bem das pernas. E o seu craque, além da frustração de não sair para ganhar um dinheiro e se desenvolver jogando num outro lugar, ele teve novos problemas. Em 1996 ele acabou suspenso por 1 ano do futebol e preso por 6 meses. Ele ficou 6 meses preso e 1 ano fora do futebol por beber álcool, o que é crime naquele país. Ele bebeu álcool em companhia de mulheres e foi inapelavelmente preso e suspenso. O Airã perdeu, claro, uma sequência muito importante, ficou fora da Copa da Ásia de 96, que foi vencida pela Arábia Saudita. Não tem o camisa 10 que o mundo tinha conhecido na Copa dos Estados Unidos. Da mesma forma, em 97, quando o time do Brasil, aquela seleção dos carecas, a polêmica noite em que rasparam os cabelos que viam pela frente. Vale doc, hein? Oi? Vale doc essa noite aí, tem que ter documentário. Essa daí. E as maquininhas, eu acho que tem uma questão, né? As maquininhas nessa época machucava a cabeça mesmo, né? Era uma zunhona, né, meu? Se você pega o cara desprevenido, dá pra ficar bravo. Hoje em dia as maquininhas fazem carinho no seu couro cabeludo. E o Brasil venceu a Arábia na Copa das Confederações, disputada lá dentro mesmo da Arábia Saudita, e também não está o Airã. Não está nesse elenco, da mesma forma não joga as eliminatórias para a Copa de 98, perde esse período importante aí então, pós Estados Unidos. Sai da prisão, termina o gancho fora de forma, meio desanimado, né, já sem aquela perspectiva que ele tinha ali em 92, 93, 94, mas o time saudita tem um técnico chamado Carlos Alberto Parreira. Ei, Parreira, dá sempre um jeito de pingar, e ele chama o quase, né, meio veterano jogador, o Airã. O ídolo tá de volta para mais uma Copa do Mundo, um voto de confiança para ele jogar a Copa de 98 na França. O Airã joga a primeira e a segunda rodada, não joga a terceira. Eu vou dar a ficha da segunda rodada, o último jogo dele na Copa do Mundo. A Arábia Saudita jogou com Deayea, Al-Jahani, Al-Khilawi, Zubromawi e Suleimani. Fouad Anwar, Al-Sharani, Al-Oairan, que não é esse, é o outro, né? O Kamis Al-Oairan e o Kenzá Saleh. No ataque, Semi Al-Jaber e aí sim, Saed Al-Oairan, o técnico Parreira. A França jogou com Barthez, Thuram, Laurent Blanc, Desailly, Lizarazu. Deschamps, aí é uma duplaça de trivias. Deschamps, Diomed Bogossian, Zidane, Thierry Henry e Dugarry. O Djorkaeff, banco de reservas, entrou no decorrer da partida. O Parreira, que foi contratado em janeiro de 98, só com o objetivo de fazer a Arábia Saudita repetir a Copa do Mundo que tinha feito em 94, né? Passar de fase, chegar às oitavas e tal, perdeu para a Dinamarca e para a França. E o Airã, embora tenha sido titular nos 2 jogos, tudo mais, não conseguiu fazer nada e o Parreira foi demitido antes mesmo da rodada 3. Isso é sacanagem. Né, no meio da Copa é sacanagem. Não, acho que só perdeu pra uma França? Vez. Pô, não é nesse dia que você decide demitir o treinador, né? A Arábia Saudita perder pra França na França? Pois é, o que só me faz acreditar que os caras já estavam engasgados com o Parreira, né? Tinha alguma questão, e aí é hipótese, né? Porque assim, você junta, liga as coisas, né? Cai o Parreira da segunda para a terceira rodada, e na terceira rodada contra a África do Sul, o Airã tá sacado do time. Então a impressão que dá, pelo menos é uma hipótese, né? Que o Parreira bancou o Airã a contragosto, a revelia dos seus patrões, né? Talvez os patrões ali, a direção da seleção da Arábia Saudita não queria o Airã na seleção. Vamos chamar o William Bonner, Pauleta, porque deu o Jornal Nacional, Copa do Mundo, Parreira demitido Parreira no meio da Copa. Tem que ter. Fala, Bonner.
Um tetracampeão perde o emprego, sai do banco e vai para a arquibancada. Carlos Alberto Parreira, demitido hoje pela seleção da Arábia Saudita, agora vai torcer pelo Brasil. Cara alegre, elegante, Parreira perde o posto, mas não a compostura, porque os 7 meses de contrato dele foram ligeiramente abreviados. O time não se classificou e vamos escolher um bode expiatório. E nada melhor do que o treinador antes da final, porque a repercussão é grande. Para uma Arábia Saudita que tinha se classificado para as oitavas de final na última Copa, a expectativa era alta. Parreira já entrou para o último jogo com a França, dona da casa, com a pressão de conseguir uma perfeição difícil de atingir. Jogando com 1 a menos a maior parte do tempo, a goleada foi inevitável. 2 jogos, 2 derrotas. Ainda fez parte do Al-Shabaab, campeão da Champions Árabe lá em 99, mas nunca mais jogou pela seleção. Terminou a carreira com 262 gols, mas jamais defendeu um time fora de seu país. E teve, durante a Copa de 2002, numa famigerada eleição virtual para eleger o gol mais bonito da história das Copas, o gol de Maradona contra a Inglaterra, né, driblando todo mundo, ganhou tranquilo o primeiro lugar. O gol do Al-Owairan contra a Bélgica em 94 foi top 10, ficou ali no 6º lugar, tudo apertadinho, né, não foram tantos votos assim, mas tá ali no top 10, um registro de que é lembrado, de certa forma, como um dos gols mais notáveis aí das Copas do Mundo. Então a gente pega o voo de Riad e vai até a América do Norte. A gente se despede de Owairan. Que pena, né, que depois de 94 deu uma degringolada na carreira do moço. E que legal teria sido se Owairan fosse o 10zinho do Bochum, ou quem sabe o 10zinho do Cagliari, né? Ou até coisa melhor, por que não? Vamos ao México, Paulo Júnior, porque pintou, eu lembro na minha infância, pintou do nada, né? O Luiz Hernandes pintou do nada, nunca tinha ouvido falar do cara. Na Copa do Mundo apareceu aquele loiraço metendo os gols. Um outro tipaço de Copas do Mundo que a gente não viu bombar em clubes pelo mundo. Luiz Hernandes, que no México tem o apelido de Matador, tal qual Evair no Brasil, era um atacante tipo Canidia no estilo, né? Parecia um baixista de banda de rock, assim, um cabelão loiro, longo. Nascido em Poza Rica, no estado Veracruz, no México, em 1968. Portanto, quando jogou a Copa do Mundo de 98, ele tinha 29 anos. O que será que fez até os 29 anos Hernandes no futebol? É isso que a gente tentou mexer aqui e a gente traz no meu time de botão. 9 anos antes disso, né? Portanto, quando o Hernandes tinha 20 anos, ele fez a sua estreia pelo Cruz Azul. Isso foi, claro, em 1990. Jovem, sem muito espaço, naturalmente, ele não foi levado tão a sério pelo treinador, não teve muito espaço e acabou sendo transferido em 91 para o Querétaro. Lá marcou 11 gols, começou a ter mais espaço, deu um passo importante a partir daí ao se transferir para o Monterrey, um clube bem maior, de torcida mais numerosa, mas no Monterrey não estourou como se imaginava. Fez 15 gols em 2 anos, pode não ser pouquíssimo, mas também não é muitíssimo, e não foi campeão. O Monterrey é um time que tinha estatuto, tinha vontade ali o negócio era para ser campeão. Como não foi, também não deixou lá, né? Não parou o trânsito o Hernandes em Monterrey. Ele foi vice-campeão mexicano, isso é verdade, fazendo ataque com o brasileiro Careca Bianchese e perdeu uma final para o Atlante. Essa é uma final tida nos alfarrábios mexicanos como uma zebra, né? Era o tipo de final que o Monterrey tinha que ter vencido, não venceu. Daí o Hernandes parte para o Necaxa em 1994 e aí sim, 3 temporadas e meia em que ele conseguiu 2 coisas cruciais. Primeiro, chegou à seleção, se tornou, portanto, de fato um jogador de elite no seu país e foi bicampeão mexicano, 94-95. Sua primeira temporada já bate campeão naquele time que tinha o Aguinaga,
tinha o chileno Bazay, bom time, venceu o Cruz Azul na final e era o primeiro título nacional do clube. Então, ser campeão naquele 95 pelo Necaxa era de fato marcante para o Hernandes se consolidando e marcante para o clube que finalmente era campeão. Vamos ouvir? Gol de Aguinaga, Necaxa de Hernandes, campeão em 95. Delgado, y si entra Delgado ya sabemos que el que va a salir es Pintado. Alberto García Aspe busca a Ricardo, la deja Aguinaga, el arquero, ¡gol de Aguinaga! Y gran gol, una gran jugada, midió la salida del arquero y bueno, Aguinaga está haciendo el 1-0. Vamos a ver el minuto, el cronogol. ¡Qué golazo! Este es un golazo, la maniobra es general, vean desde allá empieza. Hay que ver después a Peláez cómo recibe y hay que ver cómo aguanta Aguinaga para asegurar. Aí aguanta Aguinaga para Necaxa campeão de 95. No México eu sou Necaxa, viu, Paulo? Eu não sou nada. Você. Não é nada? Não tá consigo. Bom. Tá. No México eu sou Necaxa porque teve aquele Palmeiras e Necaxa, né? O primeiro jogo do Felipão pelo Palmeiras foi um México e Palmeiras e Necaxa que deu treta, né? E que o massagista do Palmeiras saiu com aquela tesoura, né? Ficou até conhecido pro resto da carreira como o Biro Mão de Tesoura, né? Ele foi para cima do banco de reserva do Necaxa lá com uma tesoura de fazer cirurgia, né? Um cara maluco. E então aí eu virei Necaxa, porque enfim, era o time que eu conhecia ali, o Necaxão. Não se corre com tesoura pra cima de um banco também. Então, por solidariedade, ninguém, né? Você se juntou ao Necaxa. Me juntei e tem também a história da flâmula na parede da casa do seu Madruga, né? Ele tem uma flâmula do Necaxa, então só pode ser um time legal. Veio o segundo título, em 1996, dessa vez batendo na final o Celaya, um clube pequeno que fez um conto de fadas, né? O time veio da Série B, subiu para a Série A e logo no primeiro ano na Série A chegou na final. O técnico era o espanhol, o mítico espanhol Butragueño, e foi uma saga. Saga inclusive digna de meu time de botão. Quem sabe um dia a gente conta a história desse Celaya. Perdeu na decisão, é aquele tipo de final que o país inteiro estava torcendo para o time pequeno. Ficou conhecido como o campeão sem coroa. Mas isso não é problema do Luiz Hernandes, porque o Hernandes foi campeão, bicampeão com o Necaxa. E o Necaxa da final de 96, eu canto agora, Paulo Júnior. Navarro era o goleiro. Uwe Wolf era o lateral direito, deve ser alemão, né? Isso deve ser alemão. Eduardo Vilches, Otávio Picas Becerril, Picas era o apelido, naturalmente, e José Igareda. Esquivel, o capitão Garcia Aspe, Alex Aguinaga fazia o meio de campo, respeitabilíssimo meio de campo. Luiz Hernandes, Ricardo Peláez e Sérgio Zarate eram os três atacantes do Necaxa bicampeão 96. O Hernandes somou 87 jogos pela seleção, 35 gols, não estava ainda no elenco para a Copa de 94, né? Como a gente disse, é esse grande momento no Necaxa que o credencia de fato para a seleção e é por isso que ele entra no time rumo à Copa de 98. Vamos parar antes, em 97, um jogo contra o Brasil e o Galvão Bueno, pé da vida, né? Num lance do Hernandes para cima do Aldair. Isso é Copa América de 97, o que mostra que ali, 97 é o ano de consolidação, de fato, do Hernandes na seleção para confirmar que vai ser um jogador de Copa do Mundo na França no ano seguinte. Hernandes. É ligeiro, Hernandes, capricha. Olha o Hernandes de novo, a chance do segundo na Bahia, ele tenta bateu. Gol! Hernandes aos 31 minutos do primeiro tempo. Eu estou dizendo que não é um bom dia para o Aldair. Ele falha seguidamente no jogo. Olha só,
chega na marcação. Esse é o México de 97, com aquele uniforme maravilhoso, treinado pelo Bora Milutinovic, uma corporação, né? Eu acho que o Bora tinha clones. O Bora treinava 16 seleções ao mesmo tempo. E o Hernández foi o chuteira de ouro daquela Copa América, veja você. Chuteira de ouro, né? A gente pode chamar de artilheiro também, né? Não tem problema. Foi o artilheiro da Copa América. E naquele ano de 97, o Hernández fez um movimento revelador do seu prestígio naquele retrato, naquele momento. Foi transferido para o Boca Juniors da Argentina. A gente sobe um som da TV argentina na apresentação do Hernández. Ele é chamado de Novo Pássaro, né? Porque o Canidia tinha um apelido de Pássaro. Como ele era fisicamente parecido, era o Novo Pássaro. Vamos ouvir. Fala o Hernández, fala o presidente, especulam novas contratações, enfim, vamos ouvir. Mientras se espera por la definición de Claudio Paul Canija, que en cualquier momento será nuevamente jugador de Boca Juniors, ya llegó el otro pájaro a Boca. Aterrizó en la Bombonera, se llama Luis Hernández y dijo: Va a ser complicado, pero bien, porque así vamos a estar en competición todos y se va a hacer una lucha cabal de caballeros, o sea, para que Boca se rinda bien en el terreno de juego. Va a ser muy importante que todos estemos bien para que sí va a estar bien Boca. Se supone que compañía no te va a faltar porque vas a estar Maradona, que seguramente los pases de Diego ya los conocés. Ojalá y ahí estemos, ¿no? ¿Cómo están las negociaciones por las futuras compras de Boca Juniors? Nos estamos refiriendo a que los hermanos Guillermo Barros Esquelotti, también a José Luis Chilaver. ¿Qué pasa con Martín Palermo? De todo eso nos habla el dirigente Luis Já Conde. havia se falado em Borussia Mönchengladbach, em Mônaco, ou seja, times não do topo da Europa, mas times importantes no cenário europeu se aproximando do Hernández, mas ele preferiu o Boca. Era um Boca do início da era Macri, de contrato novo com a fornecedora de material Nike, promessa de uma nova era e a chance de jogar com Maradona. Ainda tem Maradona, claro, um fim de uma era Maradona. É o Boca que queria trazer o Palermo, os irmãos Schelotto, em história que contamos há poucas semanas aqui no meu time de botão, e enquanto estava nessa montagem de uma nova geração, vinha de Hernández, vinha do atacante mexicano, e que no fim das contas não deu muito certo. Quase ele não jogou, esse Boca sofreu por conta do limite de estrangeiros, tinha Oscar Córdoba, tinha o Solano, tinha o Bermudes, não dava para jogar todo mundo. Coisa que acontecia na época também com o futebol brasileiro, né? Vez ou outra. Hoje isso tá um pouco mais pensado dentro dos clubes, mas acontecia nessa época de variar de campeonato para campeonato, coisa do tipo. E marcou apenas 2 gols com a camisa do clube de Buenos Aires. Mas jogou. Teve Hernández com Maradona, teve com Riquelme. Diz a lenda, inclusive, que ele foi contratado, né? Que a chegada de Luiz Hernández é pedido de Maradona. Enfim, deu uma passada lá pelo Boca, não tão marcante como alguém que assistiu a Copa América, que assistiu ali a Copa Ouro, quem acompanhava a seleção mexicana, talvez imaginava que podia dar coisa melhor. Não foi tão bom assim. Sem brilho na Argentina, mas com muita história pra contar. Imagina a resenha do cara chegando no México, ó. Chupei laranja mesmo com Maradona, o cara é assim, ele acorda a tal hora, café da manhã ele canta, ele assobia, ele tem o Walkman. O Hernández tinha uma proposta do Chivas para jogar, já que estava sem espaço na Argentina, o Chivas chamou o Hernández. Só que a transação não rolou porque o Chivas, o seu presidente, na verdade, né, falou que só jogava o Hernández se ele cortasse a cabeleira. Era, né, a época do cabeludo, não pode. Era um insulto pro Hernández, naturalmente, que não topou, não foi jogar no clube mais popular, um dos 2 clubes mais populares do México, e aí voltou pro Necaxa, né? Pegou a outra proposta que ele tinha na mão, retornou pro Necaxa para garantir sua vaga para a Copa do Mundo. Jogar um pouquinho, né? Ficasse parado no semestre ali, talvez ele não jogasse a Copa do Mundo de 98 na França, o Mundial, que tem, além da cabeleira do Hernández, outras imagens icônicas, né? Como não esquecer os cabelos descoloridos dos romenos, as chucas verdes de Taribo Oeste e duplas dinâmicas como Salas e Zamorano, e essa que
o Hernández formou na seleção do México. Hernández e Blanco, Blanco e Hernández, uma dupla de tipazos que não foi inesquecível do ponto de vista de êxitos, mas era um ataque realmente muito estiloso. Aliás, o Hernández, quando volta do Boca, encontrou o Blanco também no Necaxa. Ele estava emprestado pelo América por uma decisão técnica do clube. E vamos ouvir o Hernández falando um pouco do governador Blanco. É assim o Blanco? O Blanco é essa pegada de ser chamado de presidente, assim? Não, o pior é que o Blanco, eu acabei de falar do Macri, né? Mas eu estava preparando o terreno para falar justamente isso, né? O Blanco foi ainda outra camada disso, né? O Blanco é o jogador que teve vida, de fato foi governador. Não me recordo agora de qual estado, mas o Blanco partiu para a vida pública e foi de fato governador. Eu achei que estava naquela pinta de ser tratado como tal. Mauro Naves. Meio Temaki Blanco. Mas é o cargo de fato, tá bom. Vamos ouvir o Hernández. Oye, Matador, me imagino que también tu paso por selección coincidió con el paso de Cuauhtémoc Blanco, con quien además conviviste y te tocó compartir en el gobernador, clubes. El señor gobernador del estado de Morelos. Tengo la satisfacción de haber estado en el tiempo del pinche Cuau. Para mí fue el mejor compañero como delantero. Lo tuve en el Necaxa y lo tuve obviamente en la selección. Un tipo de un gran corazón, toda madre, como amigo, y ya se metió, están podando. ¿Se escucha algo o qué? No escucha nada. No, ok. Venga, vamos a meternos acá. Em 2015, Blanco foi eleito prefeito de Cuernavaca, cidade mexicana com cerca de 350 mil habitantes. Candidato do Partido Social Democrata, o famoso PSD, 40 mil votos. Em 2016 se desfiliou, Parará, papapá. É isso aí, ó. Ele ganhou as eleições, ele foi governador de Morelos. Tá aí. É brincadeira? Meu. É brincadeira. Será que fez uma boa gestão, né? Em algum outro meu time de botão a gente fala sobre jogadores, /presidentes, /técnicos que tiveram vida política e a gente conta algumas coisas, como a do Romário, por exemplo, né, Romarão? Que vergonha, né, Romarão? O Hernández acertou em cheio com a sua transação ali há 6 meses, a volta para o México há 6 meses da Copa do Mundo. Se tivesse ficado no Boca, a gente não sabe se teria sido titular da Copa, e ele foi titularzaço da Copa, né? O Hernández, no começo de 98, inclusive, vale essa lembrança, né? Tem a Copa Ouro, né? a Copa da CONCACAF, né? E ele fez 4 gols, jogou bem e ganhou a competição. O México foi campeão então da Copa Ouro e vamos à Copa do Mundo, né? Lyon, 13 de junho de 1998, estreia do México e Hernández coloca o seu nome na Copa do Mundo. Ele marca 2 gols contra a Coreia do Sul e me desculpa a professora de português Terezinha, eu abandonei a aula mesmo para assistir Coreia do Sul e México. Marcelino, buena apertura, primera instancia, la llegada de Ramón, tira atrás a Cuauhtémoc, después de entregar o meter el servicio, prefiere servicio, llega Peláez. ¡Gol! ¡De México! Peláez. Sigue Cuauhtémoc. Vamos a verle. Viene con florituras. Tiene a Cabrito solo. Matador tiene a Cabrito solo. Matador tiro. ¡Gol! Matador. Deu pra perceber, né, Paulo, que o narrador grita Peláez, mas ele se equivocou, que os dois chegam na bola. O gol foi do Hernández. E aí o México consegue 2 empates, né, importantes, contra a Bélgica e contra a Holanda, 2 vezes 2-2. O empate contra a Holanda sai aos 49 do segundo tempo. O Hernández meteu um gol aos 49 do segundo tempo contra a Holanda. É muita coisa, né? E no outro jogo, Bélgica, né, bastante coisa. E no outro jogo do grupo, teve Bélgica e Coreia do Sul.
essas duas seleções empataram e um gol da Bélgica eliminava o México, né? O México com um a menos em campo, tendo que torcer para a Coreia contra a Bélgica. Teve um requinte de crueldade ali, mas deu tudo certo no fim. O México se classificou. Vamos ouvir o gol do Hernández aos 49 do segundo tempo. México 2, Holanda 2. Viene el pelotazo, 10, 8, aquí viene Luis, matador. ¡Gol! ¡Ya estamos dentro! ¡Matador! 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 ¡Gol de México! Chegam então às oitavas de final e El Matador Hernández fez um puta de um golaço contra a Alemanha. O jogo começa 1-0 pro México. Começa não, o gol já no comecinho do segundo tempo, mas o placar é inaugurado por um gol do México. O time ficou bem perto de uma vaga nas quartas de final, mas tomou a virada nos 15 minutos finais de uma Alemanha que não era assim uma grande Alemanha, tem nomes importantes ali, mas a Alemanha da Copa de 98 não é exatamente um time que empolga. Virou o jogo para cima do México com um ataque daqueles. Klinsmann e Bierhoff, 2-1 para a Alemanha, virando para cima de um México que, de fato, por muito pouco não estava nas quartas. E o Hernández escapou de qualquer tipo de crítica. Não tinha muito por que pegar no pé do atacante que, de fato, estava correspondendo, estava marcando os gols. Uma Copa importante para ele e que, de certa forma, marcava um recomeço na carreira, não mais agora no Necaxa. Ele passa 2 anos no Tigres, onde faz 40 gols, uma média alta, e dá sinais de estar ali no auge da carreira, ali por 98, 99, 2000. Faz mais 3 gols na Copa América, ganha a Copa das Confederações de 99, e esse momento muito bom aí, né, pela seleção mexicana, o leva ao time da capital, ao América. O América contrata Hernández por 2 anos e meio, de certa forma, decepcionantes. Sua participação foi menor, não foi de protagonista no América, mas ainda assim, no fim das contas, bateu campeão. O Hernández é também campeão pelo América, títulos de campeonatos nacionais, né? Ele tem os 2 pelo Necaxa, como a gente citou, 9-5 e 9-6, mas é campeão também pelo América já na temporada 2002. Effenberg ou Khedira? Nossa senhora, hein? Effenberg. Ok. Zig ou Kroos? Kroos, por Perfeito. favor. Vamos nessa. Em 2002, o América, que também tinha o Zamorano, né? Levou um veterano chileno, Zamorano, foi campeão mexicano. Então dá para dizer que o Hernández tem o nominho dele ali numa faixa de campeão. Era uma época que o México tinha 2 campeonatos por semestre, né? Como até hoje, por ano, né? 1 por semestre, como é até hoje. E o time do América bateu o ex-clube do Hernández, o Necaxa, naquela final. Só que o Hernández nem escalado foi. Aliás, ele só jogou 2 vezes naquele campeonato. Estava realmente no fim da fila. E nestes anos, uma dobradinha que acontecia às vezes naquele continente, com os jogadores menos, né, que tinham menos compromissos ali, indicava, né? Acho que é um termômetro aí do momento do Hernández. O Hernández fazia o famoso frila na MLS, no Campeonato dos Estados Unidos. 2000, 2001, 2002, ele fez 6 meses de México, 4 meses de Estados Unidos, né? Ele jogou no Los Angeles Galaxy em 2000 e 2001. A Major League Soccer tinha um calendário muito curto, né? Acho que era 4, 5 meses ali, já terminava a temporada. E ele lá nos Estados Unidos fez 13 gols nas 2 temporadas. Tampouco foi aquele petardo todo, tampouco foi um ídolo completo, mas jogou, pingou também no Los Angeles Galaxy. Se alguém te perguntar do Hernández, você pode falar que ele fez a califa, Paulo Júnior. E o Hernández estava lidando também com uma fase turbulenta, agitada na vida pessoal. Primeiro uma denúncia de ter um filho fora do casamento,
também estava com problemas com a justiça dos Estados Unidos, mas, claro, tem uma explicação que é mais óbvia, né, no que a gente fala de futebol. Chegou aos 35 anos e ele, reconhecido pelo faro de gol, por ser um atacante participativo, que, né, brigava por cada lance, que, né, esquentava junto com o jogo, não conseguiu ser um veterano craque de bola, né? Passou ainda pelo Veracruz em 2003, passou pelo Jaguares, passou pelo Lobos, se aposentou em 2005 e teve então essa reta final com dificuldade de se reinventar mesmo, né? De ser um atacante coroa, técnico, bom de bola. O final foi um pouco mais arrastado do que outros caras de sua geração. Subiu o hino do Enugu Rangers, assim, é um time nigeriano, tudo bem se você não conhecer, eu o conheci ontem fazendo esse roteiro com o Paulo Júnior. É um clube que não é nem um dos maiores da Nigéria e é o clube onde JJ Okocha começou a sua carreira. Antes da gente falar, eu tenho a impressão, viu, Paulo, que você gosta mais do Okocha do que eu. Eu tenho uma implicância com o Okocha. Mas também não sei fundamentar. Eu não sei fundamentar a minha implicância. Mas já gostei menos também. É que eu tô ficando mais velho, eu tô gostando mais dos bailarinos, né? Dos fantasistas. Já tive uma bronquinha também. A gente tem um amigo da casa, né? O Augusto Shidozi. Ele é filho de nigeriano. E ele, enfim, eu perguntei pra ele, né? Ele como um homem de coração nigeriano. Fiz uma pergunta, falei, e o Okocha em clubes, como é que você avalia? Você acha que tomou boas decisões, se faltou isso, se foi legal aqui e ali? A gente começa o Okocha ouvindo o Augusto. Eu acho que, se você perguntar para um nigeriano sobre qual é o real peso do Okocha do coração, de JJ Okocha no coração dos nigerianos, ele vai falar que é muito grande. Todos vão concordar de uma certa forma que o Okocha é um dos maiores jogadores africanos de todos os tempos. Isso é inquestionável, ninguém tira isso dele. Só que a questão pode estar um pouquinho mais complicada quando se pega a carreira por clubes. Porque vale lembrar que o Okocha fez parte da geração de ouro da Nigéria, né? Como muito bem todos sabem, que ganhou a CAN de 94, que classificou a Nigéria para a primeira Copa da sua história, a Copa dos Estados Unidos de 94, ganhou a medalha olímpica em 96, e que em todas as participações da Nigéria na Copa Africana de Nações, em que o Okocha jogou, a Nigéria nunca ficou abaixo do terceiro lugar. Só que quando pega a carreira de clubes, ele é bastante comparado com um outro grande jogador da época da Nigéria, que é o Kanu. Né? O Kanu, ele foi muito mais bem sucedido em termos de clubes, ganhou a Champions League, ganhou vários títulos nacionais e tal. Mas no caso do Okocha, o respeito que nós temos por ele é imenso. O que ele fez pela Nigéria... Agora é muito difícil você falar em futebol nigeriano e falar em Nigéria e não pensar que a Nigéria é uma grande seleção. É impossível você falar dessa Nigéria sem citar JJ Okocha. Então, para nós nigerianos, ele tem um peso muito grande. O futebol nos proporciona isso. Acho que é a maneira mais fácil de seleções africanas alcançarem, colocarem os nomes dos países, né, dos países que eles representam, em evidência, em tentar sair daquele lado obscuro que infelizmente é muito propagado no Brasil. Sofremos dificuldades, sim, é claro, mas não é só isso. Então, o futebol é a melhor maneira de mostrar que existe o lado alegre, existe o lado da ousadia, do drible, da alegria. E JJ Okocha é um grande representante disso, que às vezes para o nigeriano ele pode não ser considerado o maior jogador por conta exclusivamente por causa desse fator de carreira, mas assim, no geral, nenhum nigeriano vai falar que o Okocha não é grande, que o Okocha não é imenso na história do futebol nigeriano. Já que o Okocha também é Igbo e eu também sou da etnia Igbo, então vou terminar com um agradecimento Igbo. Dalo, Okocha, Dalo quer dizer obrigado por tudo que você fez pelo nosso futebol.
Valeu, Augusto Chidozi. Valeu demais. Um abraço para você e para toda a tua família. Era uma vez, Paulo Júnior, o Enugu Rangers. São conhecidos como os antílopes voadores. Enugu, a cidade, né, tem 700 mil habitantes, fica no estado do mesmo nome, um estado que tem 4 milhões de nigerianos dentro e, portanto, um lugar importante, né, um lugar central ali da Nigéria, onde Okocha nasceu, se criou e começou a chutar a sua bola. Os antílopes voadores foram campeões nigerianos 8 vezes, 7 delas entre 71 e 94. Foi uma era de ouro aí, onde quase todo o capital esportivo, né, em títulos foi construído nesse período de 13, 14 anos aí. Um fenômeno concentrado ali. Em 1975 foram inclusive finalistas da Champions Africana, pegaram depois 2 semifinais, nunca foram campeões continentais, mas viveram ali uma era de ouro, enquanto Okocha era uma criança, nascia e crescia. 1990, Okocha tem 16 anos, é irmão mais novo de jogador, é lançado a campo pela primeira vez. Era uma promessa, era um cara que obviamente parecia já que batia uma bola, e pouco depois de mostrar sua bola pelos Antílopes, saiu de viagem para a Alemanha, a convite de um amigo jogador da família ali boleira. Esse amigo defendia o Borussia Neukirchen, da 3ª divisão, e foi uma ponte para o Okocha ficar, ser visto num treino, dar uma olhada ali, assina um contratinho meio de teste para ver no que vai dar, e ele foi seguindo, de certa forma, a sua carreira atípica, né? Sua carreira começando muito, muito cedo na Alemanha. Em 91, ele já mostra ser acima da média da sua idade, chega a se aproximar do Saarbrücken, da 2ª divisão, mas o salto podia ser ainda maior. E foi assim que, no final de 91, JJ Okocha virou jogador do Eintracht Frankfurt. No começo de 92, meio de temporada, ele chega então para jogar a partir do verão europeu de 92, para ser um jogador, quem sabe, a participar do elenco principal a partir da temporada 92-93. E tinha uma situação interessante nessa ida, né, do Okocha para o Eintracht Frankfurt. O Anthony Yeboah, uma fera ganesa, né, estava jogando no Frankfurt desde 1990. Então era uma contratação de sucesso, né, e aí o clube acabou escolhendo esse perfil, né? Vamos investir em outros jogadores africanos, passou a ser ali uma meta. Só que isso é bonito de falar agora, na época não foi tão simples assim. Antes de fazer o sucesso que fez em Frankfurt, o Yeboah sofreu com injúria racista, né? Ele era vaiado, umas vaias que só se explicam mesmo por motivo de racismo, né? A sua origem, a cor da sua pele e tudo mais. No fim das contas, ele deu a volta por cima, fez as vaias calarem, porque, né, o racista dentro do futebol, quando começa a sair gol, ele esconde, né? Ele guarda para ele o que ele realmente pensa. E aí, o Yeboah, que foi bi-artilheiro da Bundesliga em 93 e 94, foi também o primeiro africano a ser capitão de um time na Alemanha. Foi um grande, o Yeboah foi um grande, e de alguma forma foi ele que abriu as portas para o Okocha no futebol daquele país. Okocha ali com 19, 20 anos, jogou 26 vezes na primeira temporada, marcou 3 gols, um ano de boa presença numa campanha excelente. O Frankfurt terminou no 3º lugar, depois de passar a maior parte do campeonato no 2º lugar, então foi uma campanha de ponta de tabela, e o moleque estava jogando ali 26 jogos, não é pouca coisa. Ao final daquela temporada, maio de 93, portanto, jogou sua primeira partida pela seleção contra a Costa do Marfim, eliminatórias para a Copa do Mundo, que, como a gente já sabe, é a primeira Copa em que a Nigéria consegue se classificar. Era uma caminhada rumo à Copa de 94. E Okocha foi importante, fez um gol crucial contra a Argélia e antes da Copa do Mundo nos Estados Unidos, fez parte do time campeão africano de 94. A final foi em 10 de abril de 94, portanto, pertinho, 2 meses para a Copa do Mundo e, claro, desfalcando o clube alemão, Copa Africana pegando ali a reta final da temporada europeia.
Copa Africana sempre atrapalhando os planos dos times europeus, né? Coitados. Coitados. E a Nigéria venceu a Zâmbia, né? Na final, o Okocha foi escolhido para a seleção do torneio. E tava bem, tava no radar, tava no mapa. Em 9-3, 9-4, o Frankfurt liderou por todo o primeiro turno, mas perdeu o gás no retorno, perdeu o gás e perdeu 2 jogadores africanos nesse período, né? Por um período razoável, por um mês e pouco ali. Isso ajuda a explicar por que o Frankfurt não brigou mais pelo título. Acabou em 5º no final, depois de liderar por todo o turno, um pouco frustrante. Na Copa da UEFA, chegou nas quartas de final, eliminou na fase de oitavas o La Coruña. O La Coruña bala, né? La Coruña de Bebeto, Donato, La Coruña Feraco, né? Aquele da camisa bala mesmo. E o Okocha fez 25 gols, fez 25 jogos, marcou 4 gols. E um deles, no primeiro turno do campeonato alemão, é icônico, talvez seja o grande gol da carreira do Okocha, né? O famoso gol em que ele dá um come dentro da área, nos 200 zagueiros do Karlsruhe, deixa o Oliver Kahn catando o cavaco e corta pra cá, e corta pra lá, e corta pra cá, e corta pra lá, e faz um gol de gênio que a gente ouve agora. Damit Sie beim Herzkasper bekommen, stehen Sie in Ruhe auf. Drehen Sie den Ton des Fernsehers lauter. Kommen Sie nah an den Monitor ran und genießen Sie. Folgt ein Top-Highlight. Okocha, hier ist er, Okocha. J.J. Okocha, immer noch. J.J. Okocha, noch ein Dreher, noch einer und drin. Da reißt er sein Trikot vom Leib, tanzt noch einen Samba fürs ausflippende Publikum. Ekstase im Waldstadion, das haben wir seit Libuda nicht mehr erlebt. Das ist das Beste, was der Fußball... Mas chuta logo, né, Paulo Júnior? Golaço, mas chuta logo. Eu queria ser habilidoso, viu? Eu queria ser habilidoso. Você ia estar lá até agora. Eu ia estar costurando para um lado e para o outro. O Oliver Kahn, meu, na frente do Oliver Kahn não tem como, né? Não tem como não tirar uma onda. Golaço, golaço. Que lembrança. Um espetáculo, outra temporada muito boa de J.J. Okocha, mas na Copa ele é banco, ainda jovem, joga 4 minutos contra a Argentina, joga 23 minutos contra a Grécia na primeira fase, mas vira titular, acaba escalado para o time titular nas oitavas de final, jogo contra a sempre forte Itália. Rufai, Eguavoen, Okechukwu, Nwankwo e Emenalo, Olissé, George Finidi, Okocha, Yamuniki, Iekini e Amokachi. Do meio pra frente poesia. É pra ser pergunta de show do milhão, assim, né? Escala um meio e um ataque da Nigéria, é esse aí. Marchegiani, Benarrivo, Costa Curta, Maldini, Mussi, Berti, Albertini, Donadoni, Roberto Baggio, Massari, Signori. Essa foi a Itália, o famoso jogo que virou a chave da Itália ali. Na primeira fase foi baixo astral, mas aí o Baggio se encapetou contra a Nigéria vencia a Itália até os 43 do segundo tempo. Aí o Baggio empatou o jogo e na prorrogação virou a contenda e restou ao Okocha, triste com a eliminação, pelo menos uma boa perspectiva de futuro, né? Ele parece ser mesmo o cara para a próxima Copa. E o que seria a Nigéria e Espanha, hein? O que seria? Onde pararia essa Nigéria se não baixa alguma coisa no Baggio naquele final de jogo? Que coisa. O Frankfurt contratou o goleiro Kopke, perdeu o Yeboah, perdeu o Galdino também no meio da campanha, isso por conflitos com o treinador. Eles são afastados, acabam negociados. E o time deu uma desandada, tava mal, já não era a grande campanha dos anos anteriores, foi 11º no campeonato alemão e o elenco tava piorando, tava claramente tendo problemas para seguir no topo da tabela. Na temporada seguinte, 9-5, 9-6, o Frankfurt, que vinha então acostumado a ser top 5, a brigar pelo título, acabou rebaixado. Okocha terminava aquela campanha com 29 jogos e 11 gols e tinha que ser negociado. O Okocha não ia ser jogador de segunda divisão ali para aquela altura, em 97. Foi negociado por 1 milhão de libras para o Fenerbahçe da Turquia. De certa forma, um passo atrás para o que se imaginava 2 anos antes. Acho que muita gente pensava ali por 95, que o Okocha rapidinho seria a primeira prateleira de Europa. No fim das contas, o Frankfurt desandou, foi para a Série B
e ele foi jogar na Turquia. Você conhece Mohamed Yavuz, Paulo Júnior? Não peguei, de cara não peguei. Foram 2 temporadas de Okocha na Turquia. Ele fez 30 gols em 62 jogos nesse tempo, não foi campeão turco, mas foi muito boa a integração com o time e com a cidade. E o Okocha virou cidadão turco, né? Ele tirou cidadania turca, e quando você vira cidadão turco, você tem que se batizar, né? Tá aí o Mehmet Aurélio, né? Marco Aurélio brasileiro vira Mehmet Aurélio, e ele se batizou como Mohamed Yavuz. É brincadeira, cara. O Okocha meteu o Muhammad Ali lá, ganhou um outro nome, e recentemente, né, o Mesut Ozil, Effenberg ou Ozil? Ozil. O Ozil foi contratado pelo Fenerbahçe e declarou que o Okocha era o seu ídolo de infância, né? O Ozil era torcedor do Fenerbahçe na infância e disse que o Okocha era o seu grande ídolo. Então deixou uma marca, com certeza deixou uma marca. E a gente ouve aqui o primeiro gol do Okocha pelo Fenerbahçe, um gol de falta. Ele fez muitos gols de falta na carreira, esse foi um deles. Halil İbrahim atladı. Okocha vurdu ve gol! Muhteşem bir gol! Süper bir gol! Okocha 3-0. Fenerbahçe 3, Samsunspor 0. Okocha. Okocha bir çalım, şut pozisyonu, şut ve gol! Okocha topu alana gönderiyor ve karşılaşmanın 18. dakikasında Okocha'nın golüyle Amazing, being a bulletins, people call me crazy. It's magic, not a tragedy. Now everyone is looking up for JJ. So people, what you need is an attraction that's free, not only wishes. So soccer, get it locker. So come on, get off the knickerbocker. Fenerbahçe terminou no 3º lugar na temporada 96-97 e, de certa forma, o Okocha reafirmava ali sua força para o futebol mundial, agora através das Super Águias, com o apelidado Dream Team, que foi aquela Nigéria campeã olímpica. Tem isso, né? Para além dessa sequência de Copas do Mundo, a Nigéria mostrava muita força nos torneios olímpicos. O Okocha fez 16 gols no campeonato nacional lá da Turquia. O artilheiro, Sukur, do Galatasaray, fez 38. Que isso? Que monstro, né? Que isso? Que monstro. Que loucura. Raji, outro craque gringo, fez 12. Aquele Fenerbahçe tinha Rustu no gol, tinha outro nigeriano na zaga, o Okechukwu, tinha o Kostadinov no ataque, tinha o Bolic, bósnio, um time com alguns figurões também conhecidos aí de futebol de seleções. E em 97-98, temporada rumo à Copa do Mundo, o Fener terminou como vice-campeão. 14 gols para JJ Okocha. Dessa vez Hakan Sukur pegou leve, fez só 32, meteu só 32 caixas na Liga Nacional. Que coisa, um dos melhores times do Galatasaray em toda a história, provavelmente, mas o Fenerbahçe, que não conseguia superar o Galatasaray na Liga, pelo menos venceu o rival quando recebeu, né, o Galatasaray em sua casa. Fener e Gala deu 3-1, teve gol do Okocha no finalzinho, inclusive. 2-1'den sonra yine Fenerbahçe hata. Bolic, JJ Okocha süper bir gol atıyor. Muhteşem bir gol. Fenerbahçe 3, Galatasaray 1, JJ Okocha. O que a gente ouviu foi a narração do gol do Okocha, o gol que deu números finais a partida, 3-1 pro Fenerbahçe. Vamos abrir aqui a ficha. Pararapampam. Pequenas letras, hein? Rusto Hekber, esse é o Fenerbahçe. Rusto Hekber. Rapaz, miopia monstro, hein? Vamos lá. Ctrl mais aqui. Rusto Hekber, Yaksioglu, Ushi, Hog e Bulut. Senturk, Korkut, Osbir e Okocha. No ataque, Ilie, que é o romeno Bão Bala, e o Bolic, o bósnio, o técnico Otto Baric. E o Galatasaray jogou com Klimsi, Filipescu, Akiel,
Korkmaz e Unsal. Popescu, Kerimoglu, Pembe e Raji. No ataque, Sukur e Ilie, que é outro Ilie. Os dois times tinham o Ilie, mas o Ilie conhecido mesmo, bala, era do Fenerbahçe. Deu 3-1, mas o título ficou com o Galatasaray. Então é isso, Paulito. O Okocha chega na Copa de 98 como jogador do Fenerbahçe. Isso é uma espécie de trivia internacional. Acho que quase ninguém se lembra do Okocha no Fener chegando para a Copa, até porque ele se transferiu durante a Copa do Mundo para outro lugar. A grande Copa de Okocha é a Copa de 98, de fato. Não é que ele fez chover na Copa do Mundo, mas é a que ele chega com maior status, né? Camisa 10, badalado, respeitado, já jogando, né? Já tinha jogado bem na Alemanha, agora jogava na Turquia. É meio que o auge ali de JJ Okocha. E o grande jogo dele é o 3-2 para cima da Espanha. A Espanha considerada uma das candidatas ao título, mas que não achou o camisa 10 de verde. O Okocha, curiosamente, precisa responder ao longo do torneio sobre seu futuro, né? A Copa está acontecendo ali na França e ele precisa responder que vai sair do clube turco, vai sair do Fenerbahçe, vai ser jogador do Paris Saint-Germain. Então tem essa, a França, que vê o Okocha fazer uma boa Copa, né? Esse jogo muito marcante contra a Espanha. É a França que vai receber o Okocha para ser jogador do PSG dali em diante. O Okocha, em 4 anos de PSG, que compreendem, né, todo o ciclo, né, entre as Copas de 98 e 2002, ele não foi muito artilheiro, não foi nada artilheiro. Ele marcou 12 gols, é pouco, 3 gols por ano em média, mas ele refinou o seu jogo, jogou um pouco mais recuado, armador de jogada, criador de, né, esses lances de efeito, lances encantadores que a gente tem na memória. Acontece muito no Paris Saint-Germain. E o Fener, que comprou por 1 milhão, vendeu por 14, né? Bom negócio, o Paris Saint-Germain pagou 14 no cara, mas viu e fez companhia ao JJ numa sina, né? O Okocha não foi campeão nacional em nenhum lugar por onde passou na carreira, não foi diferente em Paris. O primeiro ano é meio de tabela, um elenco medíocre, um elenco nada estrelado. O cara do time é o italiano Marco Simone, tem o brasileiro Adailton, tem uma aposta que é o Leroy, tem o Lamar no gol, mas não tem nenhum figurão de França campeã do mundo meses antes, por exemplo. Para 2000, chega o zagueiro César, ex-portuguesa, o atacante Christian, o Jesus Christian, jogador ex-colorado, e a campanha é muito boa, ou quase isso, vai. O PSG é vice da Liga e vice da Copa. Perde a Liga para o Mônaco de Barthez, de Galhardo, de Juli, de Trezeguet, e perde a Copa numa grande zebra para o Guigon. Não é possível, hein? Não é possível. Como cara. É que perde, né? Que coisa. Então, segundo ano de Okocha é de frustração, dá para dizer. Beliscou títulos, mas acabou não levando nada. C'est un super mouvement, c'est parti de l'arrière. Aí essaie de la frapper, c'est dans son poteau. Et but! But pour Guédion! Du délire ici au Stade de France. C'est du délire. Avec Trapasso. Mais que l'action était belle, elle est partie de derrière. Ah, c'est un match super. O que a gente ouviu aí é Saint-Denis, né? Saint-Denis. Em choque com a vitória do Guingamp, campeão da Copa da França. E, puxa vida, né, o Pauleta, me diz uma coisa, Bierhoff ou Jesus Christian? Bierhoff. 2000-2001, continua o Paris Saint-Germain no mercado. Vem Pochettino, vem Arteta, vem Vampeta e vem Anelka. O Vampeta diz que foi, né? Diz que foi. Começa a ficar mais qualificado no papel, mas na prática é um desastre. O Paris Saint-Germain fica em 9º lugar, não passa do segundo grupo da Champions, né? Não tinha, era um grupo de 4, depois não vinha um mata-mata, vinha outro grupo de 4. É uma campanha para jogar na lata do lixo, e é nessa crise, né, nesse momento de crise, sem nem agenda internacional para o ano seguinte, que chega verão de 2001, Ronaldinho Gaúcho. Ai.
O Ronaldinho deixou muita gente feliz lá no Rio Grande do Sul, né? O pessoal adorou aqui a maneira em casa como ele também. saiu, né? Me diverti muito com o Ronaldinho. E ele foi passar um ano ao lado do JJ Okocha. Então dá pra dizer que eles jogaram um aninho juntos e ele não veio sozinho não. Ronaldinho Gaúcho trouxe a tiracolo no mesmo voo Aloísio Chulapa, Alex Dias e Gabriel Heinze, uma barca sudaca de muito respeito. Melhorou, o clube na tabela melhorou, bateu 4º lugar no campeonato francês e com Ronaldinho Gaúcho já mostrando que era enxuriçado mesmo, que o cara era a zica do pântano, dono do time. O Okocha se viu em fim de ciclo, viu que a camisa 10 já não olhava para ele e foi então que chegou de fato o fim do ciclo. É lembrado com carinho, a torcida do Paris Saint-Germain gosta, de vez em quando ele vai, visita, dá pontapé inicial, tira foto com não sei quem. Magia, né? Jogador diferente, irreverente. É um cara que é conhecido por ter encarnado de maneira muito forte a rivalidade com o Olympique de Marselha, né? Foi um cara que gostou desse clássico, mas não foi campeão e o Paris Saint-Germain estava numa época de desejar ser campeão, então faltou isso. E aí, JJ Okocha, para sua 3ª e última Copa do Mundo, é titular contra a Argentina e Suécia, mas acaba sacado no jogo da eliminação contra a Inglaterra, grupo da morte, complicado, e Okocha não brilha, tem dificuldade mesmo para jogar nesse muito difícil grupo na Copa da Ásia, e aos 29 anos toma uma decisão controversa, assina com o Bolton, time só mediano e que o Okocha via como uma chance de realizar o sonho de jogar na Inglaterra. Acaba que vira uma marca de uma certa... uma queda na carreira, né? Uma marca como alguém que está perdendo um pouco o prestígio dentro aí do mercado da bola. Passa 4 anos no Bolton, poucos gols, poucos grandes jogos. Ainda jogou no Hull City já em 2007 para encerrar a carreira. O último gol pela seleção do JJ Okocha sai em 2005 e em Copas Africanas ele ainda faz semifinal em 2002, em 2004 e 2006. Então, se mantém ali na seleção, mas de fato, depois da queda na Copa da Coreia e do Japão, a carreira começa a baixar um pouco, né? E é curioso, a gente tá falando, né, de carreiras dos jogadores nos clubes, títulos do Okocha, só títulos de segunda ordem, né? Tem uma Intertoto pelo PSG, tem a Copa na Alemanha, tem uma Copa menor também pelo Fenerbahçe, não tem liga, né? Não tem uma grande conquista, não tem uma grande campanha. Tudo torneio de segundo escalão, no fim das contas, levando pelos clubes. Estamos conversados, Paulo Júnior. Contamos 3 histórias aqui. A gente tem mais história para contar. Quem sabe a gente pingue com uma 3ª parte dessa brincadeira aqui, né? Tem outros nomes, a gente já citou no começo alguns deles. E é um programa que resiste ao Rafa Oliveira, né? Porque desde que a gente tem o Rafa Oliveira no jornalismo esportivo, não dá mais pra gente não saber dos caras, né? Como você disse no começo, né? Agora joga a seleção da Bósnia e ele, tão bem informado que é, tão competente que é, vem e nos conta exatamente o que passou, como jogou, como joga, como faz, como pensa. E aí, mas claro, tô falando do Rafa Oliveira, mas é principalmente a partir do momento em que a gente tem internet, TV a cabo com muitos jogos internacionais e uma concentração de muitos jogadores em poucos times, né? O Okocha não iria para o Eintracht Frankfurt hoje, né? O Okocha iria para o Grupo City, alguma outra coisa assim, então... Que é isso, o Okocha sai de Atlanta hoje é Grupo City. Exatamente. Então a gente hoje tem... mudou, né? Hoje é diferente, então é também um retrato de um outro tempo quando a gente conta essa história aqui e faz essa provocação, né? A gente amou o cara na Copa do Mundo, mas não sabia em que time ele estava. Isso era, sim, algo normal. Hoje não é mais tanto, mas já foi algo normal e sem nenhum tipo de contradição ou déficit ao carinho, ao afeto. A gente tinha afeto, de fato, por aquele mês, aqueles 3, 4 jogos de Copa do Mundo.
e depois ficava sem ver, porque, enfim, é isso, né? A TV né, a gente tem a chance de ver os 38 jogos do Valência há pouco tempo, há poucos anos. Do Valência não, do Flamengo, do Vasco, do Cruzeiro, né? Até outro dia era difícil. Valeu, Pauleta. Valeu demais. Mandar um abraço para um ouvinte nosso, Lucas, que eu encontrei numa loja de conveniência dia desses, sexta-feira passada. E ele, andando pelo corredor, ele me abordou já mandando uma trivia. Me assustou. Falei, meu, será que tem uns caras perguntando do Mauro Silva, meu, 11 da noite em São Paulo? Era um ouvinte do programa, claro, né? Foi boa. E qual foi a trivia? A trivia foi... Putz, agora o cara vai estar ouvindo, vai me pegar, né? Minha memória anda ruim, mas Mauro Silva ou César Sampaio, talvez. Talvez a trivia foi essa. Algo do tipo. Algo do tipo. César Sampaio. Eu demorei, né? Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu acho que eu não respondi nada. Mas se foi essa mesmo, eu respondo agora. César Sampaio. Valeu. Um abraço para quem segue o time de botão. Seguimos.